demissão pela Liliana Silva, que será substituída pelo David Assunção, da Dona Cristina Martins, substituída por Xavier. Depois também recebi um pedido de suspensão do mandato prolongado da Liliana Silva. Isto depois será tratado na ordem do dia. Recebi também duas recomendações do Bloco de Esquerda, uma sobre a parte de infantis adaptados e outra sobre hortas comunitárias, que depois terá a oportunidade de apresentar. E uma última informação que há da reunião extraordinária do dia 4 de maio não está pronta, porque não foi enviada, pelo que não pode constar nesta ordem do dia, será analisada na próxima reunião ordinária. Declaro aberto então o período aberto ao público e pergunto aos presentes se alguém quer intervir. Vou perguntar se quer intervir, não percebi. Sim, sim. Diga-me só o nome. Joaquim Silva. Joaquim Silva. Faz favor, Sr. Joaquim, tem a palavra. Eu tenho dificuldade em falar. Eu tenho afasia. Duas vezes, mas mais gente a reclamar à junta, porque em frente ao meu quarto, as estampas de saneamento, um barulho impossível, pá. E eu acordar muitas vezes porque as tampas saltam, pá, não aguento. Há meses a reclamar, não, a Câmara não intervir, porquê? Só isso. Muito obrigado. Não há mais ninguém para intervir no público, não. Eu passo a palavra imediatamente ao Sr. Presidente. Eu não sei se percebeu. Boa noite a todos os presentes. Em primeiro lugar, Sr. Joaquim, penso que deve estar a referir-se à Rua Padre Manuel Francisco Sá. Sim. Exatamente. Temos algumas ruas onde isso acontece. De facto, existem duas entidades que são responsáveis diferentes. Uma é a Câmara Municipal e outra é a água, dependendo se é águas pluviais ou se é saneamento. Nós já enviámos várias vezes, ainda hoje de manhã ou de tarde, foram lá à Junta de Freguesia, reencaminhámos para as duas entidades e, de facto, as taxas que são lá colocadas não têm sinalização. Nós vamos minimizando o impacto, colocando lá aquelas borrachas, que aquilo dura um pouco tempo, ao passar lá um caminhão, um carro mais pesado, aquilo faz tudo. Nós iremos fazer conforme temos feito, ou seja, minimizar o impacto das borrachas. No entanto, iremos alertar uma vez mais para que essa situação seja corrigida. Compreendo e lamento o sucedido e os atrasos que isso causa ou que é causado por essas entidades. É uma coisa. A soltar a tampa à noite, eu em frente no quarto, aqui, não.
meu quarto, em frente a tampa. E que enfrenta as roupas. Sim, sim. Muito bem. Meu quarto. Aqui, nós vamos pedir para pôr, para minimizar esse impacto, colocando lá por baixo, porque aquilo que o ideal é substituir, que existem agora tampas insonorizadas. E aquilo que andamos a fazer, essa pressão, isso aconteça. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Não havendo mais ninguém para intervir, o período aberto ao público, o início agora como o período antes da ordem do dia e peço aos membros para considerarem para tomar a palavra. Eduardo Sousa. Mais alguém? Temos a fazer à junta de freguesia e no fim da minha intervenção terei a oportunidade de apresentar os dois documentos que foram apresentados. O primeiro prende como que negociação está a ser feita, caso esteja, no caso com a Câmara Municipal, no que diz respeito a possíveis novas rotas de autocarros, tendo em conta a nova central que está a ser construída. Que novidades é que a junta tem, caso elas existam, desse ponto de vista. Iria trazer também um assunto que foi aqui anunciado, dizer que é de lamentar que já se arrasta há pelo menos mais de 3 meses, pelo menos que a Junta de Freguesia tem conhecimento desta assunto há mais de 3 meses, pelos moradores da Rua Parda, na Francisco Sá. É efetivamente lamentável, vejamos que quem tem competência no que respeita à resolução destes problemas os resolva. Ora, gostaria de perguntar também se já foram tomadas as diligências anuais que a Junta tem tomado todos os respeito ao matagal que existe no mato da Rua do Altar, a condicionar a visibilidade, se a Junta de Freguesia caminha para uma solução que não tenha que ser quase que obrigar o proprietário a ter que constantemente cortar aquele mato. Não sei se há alguma novidade desse ponto de vista, gostaria de perguntar em que situação é que está a Junta. Questionar também se a Junta acompanhou o sucedido, que foi denunciado também pelas redes sociais, no que diz respeito à não limpeza ou à não remoção do lixo presente no Monte das Pedreiras, se há algum problema específico, se é normal que isto aconteça, se a Junta procura resolver desse ponto de vista. E ainda perguntar em que ponto de situação está algo que já tem vindo a ser levantado em mais assembleias e em mais mandatos que a Junta de Freguesia tem sempre uma resposta nova, no que diz respeito à Casa do Peregrino, ou seja, se isto é uma ideia que caiu, se isto é uma ideia que a Junta já tem um géssimo projeto, qual é a perspectiva que a Junta tem em relação à construção ou não da Casa do Peregrino, que é algo que já se debate nesta cidade há demasiado tempo e que não tem qualquer resultado prático. Só mais uma pergunta mesmo, antes de apresentar os dois documentos, que é se tem aumentado a solicitação por parte dos fregueses com respeito aos despejos e aos problemas habitacionais na freguesia. E se atualmente a freguesia está dotada ainda de vagas em habitação social, caso a freguesia esteja dotada dessa mesma informação. E se não estiver, que diligências tem feito para que a Câmara aumente a oferta de habitação social na freguesia? Passo então à apresentação muito breve, creio que todos tiveram a oportunidade de ler os documentos apresentados, das duas recomendações que o Bloco apresentou. O mais simples refere que se deve criar mais parques infantis-afiais, sendo que esta criação de parques deve contemplar pessoas com deficiência, ou seja, crianças que tenham múltiplas necessidades e que por isso tenham o direito a terem equipamentos adaptados às suas incapacidades, elas estão planadas por parte do governo. Dizer que é lamentável que uma cidade como Fiães só tenha neste momento um parque infantil público, não faz qualquer tipo de sentido, e creio que era do interesse de todos que a Junta de Freguesia até ao fim do mandato, e nós até sugerimos que seja construído no próximo ano, civil. Acho que a Junta de Freguesia está dotada
de verba e certamente encontrará um espaço, quer de tutela da Junta, quer de tutela da Câmara, para construir pelo menos mais um parque infantil neste mandato. Acho que é o mínimo para uma cidade. Nós também falamos em relação à adaptação do atual parque de Montes Ferreira. Certamente o Sr. Presidente irá se referir ao projeto de qualificação. É sempre bom salvaguardar que essa qualificação a ser feita possa incluir equipamentos para crianças com deficiência e acho que, portanto, apelo à aprovação deste documento. O segundo é a criação de hortas comunitárias. Em momento já me pareceu por parte dos mais partidos reunir um certo consenso ao ponto de conseguirmos aprovar esta recomendação. É uma recomendação simples, que na prática o que pede é que se criem hortas comunitárias, como o próprio nome indica, e que a Junta de Freguesia realize programas, workshops e apresentações no sentido de promover estas mesmas hortas. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou tentar ser muito rápido, uma vez que, por esta altura, costumamos estar cá todos a falar nas limpezas de rua e a resposta ao longo dos anos é sempre a mesma. Cortações de amanhã está grande na mesma, temos pouco pessoal e por aí fora, mas pronto, como tal, nem vou perder muito tempo a especificar algumas das ruas que merecem mesmo uma limpeza. Vocês, melhor do que eu, saberão quais são, grande por aí fora. De qualquer das formas, chamar só a atenção que há ruas, várias delas, que merecem outra atenção, embora se saiba, seja a resposta que estou a apresentar todos os anos, que hoje e amanhã já vem novamente o tempo assim o faz. É sempre do tempo e ficamos. Das tampas, já o Joaquim já cá esteve, não é só aquela, o Sr. Presidente também já referiu, no mercado, fora há várias, que estão com o mesmo problema, mas o Sr. Presidente já referiu que tem mandados e-mails e portanto não vou alongar por aqui. Duas questões muito concretas. O Sr. Presidente, o Executivo, com a CDU, a quando das propostas da CDU negociadas com o Executivo, haviam duas que estariam mais ou menos concluídas, mais dia, menos dia, por meados deste ano. Uma delas era a qualificação embelezamento do lar. Na altura, vem aí as festas, vem a festa, vem as tasquinhas, que não vale a pena estarmos a colocar para depois retirar e voltar a colocar. De qualquer das formas, queria saber quando é que será para fazer, uma vez que no acordo seria mais ou menos no meio do ano. Uma segunda questão, e aí até já tem a ver mesmo com as ruas, todos nós, PS, Bloco, o próprio PSD, que ao longo do tempo foi concordando e foi debatendo que os herbicidas tinham que ser postos de lado, tinham que acabar e não se tem usado, pelo menos que eu saiba. De qualquer das formas, nas propostas da CDU para 2022, tínhamos incluído e negociado com o Executivo as mondas técnicas para a limpeza das vermas da freguesia, da limpeza das ruas. É verdade que o Executivo tomou estas diligências, informou-nos daquilo que estava, não era prático, ficou arrumado, por aí tudo bem, mas entramos na negociação então para outro tipo de equipamento que cobrisse, que substituísse as mondas. E o Sr. Presidente já nos tinha-nos informado que já havia um novo equipamento e não sei quantos, que possivelmente seria o ideal. E eu gostaria de saber para quando esse novo equipamento de limpeza para a limpeza das nossas ruas e porque também era aquelas coisas, ficou de estar mais ou menos por meados do ano e como tal gostaria de saber se está adquirido, se não está, para quando o momento é só. Mais palavra, penso que foram apenas os dois que podiam para intervir e agora pouco que foi uma boa. Obrigado.
para a mesa. Primeira questão. A negociação está a ser feita no Câmara Municipal sobre novas rotas dos autocarros. Ainda não estamos a fazer nenhuma negociação com a Câmara Municipal. Segunda questão. A notificação da livre dos terrenos. Temos notificado não só os terrenos, o terreno que identificamos, mas os terrenos que vamos notificando. Notificamos os proprietários, pedimos à Câmara para notificar os proprietários, porque nós não temos essa capacidade de notificação. Não houve limpeza do lixo, viu-se nas redes sociais, isso é normal. Por não ser normal, veiculado. Portanto, aí a pergunta já está, a resposta já é. O que é que aconteceu? Se calhar é isso que quer saber. Porque, de facto, nós vamos todas as sextas-feiras, o nosso percurso normal das sextas-feiras é limpar a zona de Montes Pedreiras, limpar a zona do Passadiço e limpar também junto aos ecopontos, que é o fazemos à sexta-feira. À segunda-feira andamos mais por volta do cemitério e os outros dias na limpeza das regras. E, de facto, nós tivemos uma situação que temos dois funcionários, um deles teve 15 dias de baixa e outro funcionário não esteve na outra sexta-feira e depois também está de baixa, ou teve de baixa no fim da outra semana, o que impediu de fazer esse trabalho normal, que é normal. É a nossa intenção de abrir o concurso, agora estamos praticamente a terminar o processo todo, porque conforme foi dito, e aumentar as competências de pessoas que quisessem concorrer para a função pública, precisavam ter uma escolaridade mínima que era o nono ano, e portanto foi feito isso, com o acordo que foi feito pelo SINCOM, terminaram agora, estão a terminar essa formação, portanto estamos agora em condições de algumas pessoas mais tiradas desse curso possam querer vir para trabalhar para a minha freguesia. Por isso é que agora só vamos abrir o concurso após o término desse curso da FDCC e portanto está a terminar a maior parte do dia. A Câmara de Peregrim, qual é a ideia que tem? Queremos lançar a Câmara de Peregrim no fim deste mandato, naturalmente. É uma ideia que temos de lançar neste mandato. Se tem aumentado os despejos de habitação, tenho conhecimento de um caso e, naturalmente, reportamos isso para a divisão social da Câmara Municipal, porque eles têm uns técnicos para acompanhar e fazer a sua seriação e o seu acompanhamento. É um caso que nos preocupa a todos, naturalmente, com os preços das casas também a dispararem, os preços da renda, os preços também a muito breve prazo vai ser o maior flagelo que praticamente a sociedade portuguesa vai sentir. O problema, fala aqui da limpeza das ruas, penso que a resposta que foi dada ao Eduardo justifica um pouco, 15 dias que tivemos praticamente sem fazer este tipo de serviço. Fala aqui também, e agora entrando um pouco nas propostas que foi feita pela CDU para aprovar o plano de atividades. Ainda para viabilizar o plano de atividades, não é aprovar, para viabilizar. Foi dito que queríamos inclusar no primeiro semestre o Lar São Domingos com as coleiras. Ainda acreditamos que vai ser feito. Pode demorar, ok, no mês de julho, derem um bocado de tolerância, no mês de julho, mas já está, portanto, a aquisição e já está feito esse tipo de demais para que as coisas aconteçam. O que fala aqui, nós de facto tivemos a ver uma muda técnica, aquilo não funciona por vários fatores, um deles é o tempo, não é lógico, e depois o gasto, porque nós podemos estar a pensar que estamos a beneficiar um lado e prejudicamos outro. Nós temos que aquecer a água, portanto, a parte ambiental fica aí um bocado discutível. Há uma situação que temos visto e que andamos atentos a isso, que é uma capinadeira, que é um pouco uma máquina, não dá para as vermas todas da estrada, mas dá para os passeios que nós temos, os passeios, portanto, que é a capinadeira, que é a forma mais expedita, digamos assim, de limpar as áreas. Andamos a ver, já temos alguns preços de algumas máquinas e também tendemos a pedir isso este ano. Muito bem, então eu passo
geral, não havendo mais questões, passo então à votação das duas recomendações. Já tinha perguntado se alguém queria pedir. Por causa da votação das recomendações. Mas é após a recomendação? Não, não é? A seguir hoje. Pode ser. Boa noite a todos que nos veem e ouvem através das redes sociais e a todos os presentes. O Partido Socialista vai votar favoravelmente às duas recomendações para sermos coerentes com o escolher, uma vez que nós, pelo menos desde 2012, que quer uma, quer outra situação, já trazemos nesta Assembleia e já tentamos negociar com o Executivo as mesmas coisas. Por isso, temos que ser coerentes, por isso vamos votar favoravelmente a estas duas propostas. O Rolando também pediu agora Só lá, recomendações o David também pediu agora. Estas duas recomendações, conforme já foi dito, e aí tem que ter prioridade ao lado do PS, principalmente na criação dos parques infantis adaptados. É uma luta antiga do PS, é uma luta antiga que julgo de toda a gente, mas com mais ênfase no PS, que já trouxe cá várias vezes, portanto, estamos 100% de acordo com a planificação e a criação de novos parques inclusivos, em que sirvam todos. Na criação das hortas, a CDU também, ao longo dos anos, tem criado, tem tido sempre no seu programa, as hortas comunitárias. Já cá trouxemos isto também há umas vezes. E a verdade é que esta criação de hortas comunitárias, além do que aqui está, o workshop e tudo mais, concordamos plenamente. No entanto, aquilo que nos foi sendo dito ao longo dos tempos, e nós também concordamos, é preciso saber onde, como, e aí não é um trabalho do Bloco, é um trabalho do Executivo, de qualquer das formas. A criação das hortas é uma luta muito antiga de todos, claro, mas há que terem atenção que isto, horta por horta, levar lá abaixo a Gavinha e dizer assim, temos aqui um terreno, vamos fazer aqui, não traz nada. A serem feitas, tem que haver terrenos perto das habitações, porque se for deslocada lá para baixo esquerdo, ninguém se vai deslocar para tratar desses mesmos terrenos, e ao mesmo tempo é preciso criar as condições necessárias para tal. No entanto, hoje, e isto já é uma opinião pessoal, concordando plenamente com isso, as hortas comunitárias que eu conheço, as duas, no fundo, que eu conheço, estão semi-abandonadas. Inicialmente foi uma guerra terrível para eles conseguirem, e depois de as terem conseguido, as pessoas começaram a desanimar. Não foi por falta de condições, porque têm água, têm tudo pronto para andar. É pela ladroagem da vizinhança. Porque aquilo está onde está, e depois é tal coisa, está um bocadinho afastado das casas, estão bonitas, saca e leva. Oh, porra, trabalhar, e levam tudo. Portanto, concordando com a criação de hortas comunitárias, há que ver bem onde, quais terrenos e as condições que têm de se dar às pessoas. Só isso, estamos de acordo com as duas recomendações. Em relação à regulação dos parques infantis, nesta matéria já foram feitas obras nesse sentido nas escolas de Avenida, de São Rio. Em relação a muitas pedreiras, achamos que isso vem nunca de fora do tempo, já está devidamente articulado no projeto de intervenção. O projeto é público e dá para ver, cuidado para ver. Por exemplo, as atividades também do próprio curso. Quem consultou o projeto viu pelo menos 10 equipamentos infantis e um deles até tem entrada específica para cadeira. Portanto, não parece pertinente que haja necessidade de fazer uma recomendação ao Executivo que tem de ceder junto à Câmara nesse sentido, uma vez que essa Assembleia da Câmara parece que está ao primeiro de mostrar.
Em relação às hortas comunitárias, pensamos que essa questão se coloca mais em grandes cidades, com grande densidade de construção, afastadas de plano, mas não em comunidades muito pequenas. A nossa cidade tem um perfil misto, rural e urbano. E a maior parte dessas pessoas tem acesso a cidades de terreno para cultivar. Caso queira, o que há muito pouco, gente a trabalhar a terra, e a sua e a dos outros. O contato com a natureza para estar assegurado como uma terra como a nossa e as crianças na escola têm imensas atividades de sensibilização para estas questões. Além do compartilhar que têm em casa com as residências. Pensamos que este não é um assunto pertinente para todos. O PSD é sensível a estas duas questões. Na generalidade, a não ver pertinência no momento atual que se refere a todos. E por estas razões, o PSD será abstente das ambas votações. Faço então uma votação. Vamos proposta à proposta. Então, em relação à proposta sobre os parques infantis adaptados, quem vota contra? E quem se abstém? 1, 2, 3, 5. E os restantes votam favoravelmente. É aprovada a recomendação com 8 votos a favor e 5 abstenções. Em relação à proposta, à recomendação para número 2 sobre a criação de hortas comunitárias, faço uma pergunta. Quem vota contra? Quem se abstém? Outra, uma votação idêntica à anterior. Portanto, são as duas propostas aprovadas com 8 votos a favor e 5 abstenções. Vou encerrar o ponto, o período antes da ordem do dia. Passamos agora ao período antes da ordem do dia e passamos ao período da ordem do dia. Sendo que no primeiro ponto é uma informação que não tem que ser dada, relativamente a um pedido que recebi para um pedido de suspensão do mandato por um ano da eleita Ana Liliana Silva, no PSD, por razões pessoais, que não vale a pena aqui adiantar, tal como já o fiz em relação a uma situação idêntica no ano passado, e portanto é apenas esta afirmação que tenho que declarar, sendo que a partir desta sessão esta eleita será substituída pelo David Assunção. Não sei se alguém quer ter alguma consideração em relação a isto. Eu passo então ao ponto 2. 2, que é a aprovação da ata da sessão da Assembleia Extraordinária de 13 de março. Queria saber se alguém quer dizer alguma coisa. Passo então à votação. E quem vota por... Estava a ver qual era a 13. Desculpa. Estava só a ver qual era a 13. É aquela... Deixa-me só dizer aqui qualquer coisinha. Que eu só quero dizer que tenho concordado sempre com as atas, continuo a dizer que servem muito bem. No entanto, consideramos que elas têm que começar a ser um bocadinho mais elaboradas, sem elaborar no sentido de, porque não é só nas nossas falas, em várias falas, como posso dar aqui vários exemplos, cortam-se a meio e pega-se no ponto que quase seguida e não se explica tudo. Quando eu digo elaboradas, pelo menos completar a frase que foi dita. Tenho aqui algumas questões, não está aqui em causa, tem páginas até dizer chega, mas temos algumas questões em que como é que eu ia dizer, a resposta, ou a pergunta, ou o que é, está a meio, avança para o outro e depois é que retoma a seguir. Temos aqui algumas coisas que não foram ditas assim, embora lá estejam. Portanto, há que ouvir melhor e transcrevê-las um bocadinho melhor. Só. Depois eu mostro. Só. Ok, eu passo à Depois votação. será? Passo à votação. É isso que eu quero falar. Relativamente às atas, já foi apontado por mim algumas incoerências na estrutura da própria ata. E incoerências essas que levam a desvirtuar totalmente aquilo
tem notado ultimamente um uso abusivo dos 3 pontinhos entre parênteses, que acredito que possa resultar, não sei o Sr. Presidente, está a fazer alguma parte relativamente à Faço aí, faço aí. relativamente, se é pela dificuldade em termos de recolha do áudio, se calhar estava na altura de substituir o equipamento, porque esse desvirtuar complica porque a informação não está lá toda, está truncada e não se percebe nada do que ele está a dizer. Agora, era para falar sobre as atas, mas já agora, já houve colegas que falaram, vou também chamar aqui uma atenção. Não sei se o Sr. Presidente que o fez propositar ou não, se é, porque é que mudou a forma como, da ordem, da descrição do ponto na ordem de trabalho, costumava ser discussão de votação, agora passou a ser só aprovação das atas. Deixou de ser o que era o habitual. Agora diz a aprovação da ata, como diz a apresentação, discussão da ata. Relativamente à ata, como eu disse, não é nada, os colegas já disseram, também concordamos com o que eu digo. Por exemplo, aqui na página 19, na linha 10, na página 19, na linha 11, termina assim. E há algum problema de nós, neste momento, nos abstermos? Está correto? Falta aqui uma parte, antes destas palavras, que diz: nós não queremos falar nesse assunto. Não vai mudar nada, mas já que foi feito aqui alguns reparos, que depois, para quem vai ler a seguir ao longo dos anos, pode fazer a diferença. Relativamente a esta ata, há aqui a Maria, na altura, faz um comentário que diz: nós é que não queremos falar sobre esse assunto. De resto, não vale a pena estar aqui a falar mais sobre ela. Ora, em relação às datas, começar aqui pela convocatória. Não é agora, nada mudou, foi apenas um. Isto tem sido sempre assim, desta vez foi apenas a aprovação, não falar. Até porque se fosse a intenção de aprovar, eu passava imediatamente à votação. O que estamos a fazer aqui a falar da data. Portanto, aquilo que é normal é a apresentação, a discussão, o debate, etc. E depois a votação. Portanto, não há aqui nenhum agora e nada novo. Depois, em relação ao texto das atas, no meio de 10.000, 15.000 palavras que tem cada ata destas, a não ser que se pretenda que seja uma transcrição, e aí, se a fizer, eu não ponho qualquer responsabilidade em arranjar o texto, e há textos que ficam completamente imperceptíveis, porque o discurso é errático, e quase toda a gente, incluindo o Presidente da Junta, as únicas duas pessoas que estão coerentes desde o princípio ao fim é os escritórios de Gonçalves e o Presidente. Os únicos dois que se percebem, do princípio ao fim, sem engatar assuntos uns redutores. E, portanto, fica muito difícil dar um caráter que não seja completamente de assunto, porque é impossível isso. Porque é um discurso errado. Percebe? Se for, em termos de português coloquial, percebe-se. Estamos aqui, precisamos de etc. Agora, não começam a pôr em equação uma ata e que comece a adjetivar. Não é? Porque isso já é muito subjetivo. Eu sei que as críticas todas que façam em relação às datas. Não é a minha
redundante. A ideia é não ser, não ser redundante. E esses três pontinhos entre parênteses é precisamente quando o discurso diz exatamente a mesma coisa. É essa a ideia. É não escrever duas ou três vezes a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Isso então torna completamente. Além de ter isso, a nata deve refletir aquilo que de essencial se passa numa reunião. Se quiserem que se faça atas de 50 páginas, então a partir desse momento, eu faço, ou outros fazemos, mas a partir desse momento, eu não altero uma vírgula àquilo que é dito. Então fica incompreensível o texto. É impossível, eu sou totalmente impossível. Não é essa a questão. A questão é só que, por exemplo, um pequeno ponto, como disse o Luís bem, a escritura. Pode gravar, eu falo mais alto. Tem que várias, mas, por exemplo, uma pequenina. Já cá foi dito ao longo dos últimos, é aquilo que tem acontecido nos últimos anos, no mínimo. Isso é o que tu pensas, e o que eu penso, mas não é o que está lá. Eu não posso acrescentar coisas. Tem aqui várias coisas que eu recordo. E também pode haver. Sim, pode haver graças. Se Galamei botou, passou à frente, eu não estou a dizer que não é para repetir. Há O texto não combina, digamos assim. há vários tipos de erros. Não vou estudar delas, pelo contrário. Pode haver erros ortográficos, pode haver erros de sintaxe, erros de concordância e erros de conteúdo. Os erros de conteúdo, sendo por reparados, mas eu não posso inventar, eu não posso acrescentar coisas, nós não podemos acrescentar coisas. É que transcreve tudo. Nós temos um programa que transcreve tudo, não se falha nada. E às vezes pela forma da pronúncia, muitas vezes a palavra não é correta. E temos que ouvir de novo. Mas normalmente o programa transcreve tudo. É complicado, é muito complicado. Mas era só Registro, fazemos o nosso melhor. estão a criticar esse trabalho que, atenção, sabemos que nestas coisinhas de, como eu disse, altera-se completamente o serviço só. Quando falta cá qualquer coisa. A história que eu conheço desde o início foi esta legislatura, que é para nós um minuto de viagem tem sido suficiente. Um exagero, está. Acho que uma vez que há gravação, há áudio, há vídeo, para nós, já dissemos isto várias vezes, é desnecessário. Porque depois corre o risco de acontecer isto aqui. As minutas das áreas têm sido excelentes. As minutas e basta que o que interessa é apanharmos as votações que este tempo. Eu sei que não posso falar aqui nesta parte, como é competência nossa, só queria dar uma noção. Eu agradeço o elogio em relação à ANA, mas há aqui uma questão que é legal, tem a ver com a ANA. Agora, a ANA não pode ser igual à minuta, tem que ter mais alguma coisa. E ao ter mais alguma coisa, eu não posso, eu digo sempre, mas é nós que se passa pelos três, eu não posso estar a fazer uma seleção do que é importante e do que não é importante. Pelo menos os pontos todos ficam. Agora, pode não estar a explicar tudo impecavelmente bem, mas pelo menos os pontos estão lá. E isso é importante. Mesmo assim, estas atas, que aliás em prova, como não conseguimos ter esta ata da última reunião do dia 4 pronta para ser apresentada hoje, pelo menos apresentada hoje, dão muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. É transcrever, é corrigir, é tentar perceber algumas coisas que não fazem sentido. Não poder estar a falar aqui e dar uma entoação e depois no texto não é a mesma coisa. O texto não tem entoação, a não ser que se criem alguns termos para isso. Não é? Mas isso já entra no domínio muito subjetivo. E, portanto, nós vamos continuar a fazer o nosso melhor. Podemos fazer atas um bocadinho mais resumidas, muito melhor para nós, mas depois também não quero que cheguem a atenção. Falta isto e falta aquilo. Só muito rápido, eu sei que não posso intervir nesta lei, não faz parte do ponto que nós possamos intervir, mas só uma coisa muito concreta e é isto. Nós muitas vezes estamos aqui a conversar sobre
Presidente estava a dizer, que muitas vezes a forma como nós estamos não é tão perceptível, porque nós estamos a explicar uma situação e vamos buscar outra situação atrás. Portanto, isto faz com que quem elabora a água tenha muita dificuldade. O problema concreto é que estava a falar com a secretária, estava a falar com a secretária a dizer que transcreve, portanto, tudo o que está, e o Sr. Presidente estava a dizer que é complicado. Portanto, como é que vai escrever isso na ata? Estes tais 3 pontinhos, só para justificar. Eu também peço já agora que haja o máximo de cuidado na forma como nós comunicamos aqui, porque para quem está a ouvir é fácil perceber, mais ou menos fácil. Para quem está a ler, às vezes não percebe. Eu já disse o que tinha a dizer em relação às pessoas que não dão muito trabalho a coisa. Já disse, não digo mais. Está feita a votação? Está feita a votação? Nada. Não está a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovada por unanimidade ou não? Unanimidade não, porque o Xavier não estava presente na reunião. Unanimidades, bom, Unanimidades. nos votados. No total de 12. Depois, em relação ao ponto 3, que é a mesma coisa em relação à ata da Assembleia Ordinária de 28 de abril, queria perguntar se alguém se quer manifestar, se há alguma consideração. Só. Eu acho que toda a gente vai ler a ata vai perceber, mas, por exemplo, aqui na página 3, na linha 33, o PSD nunca foi favorável à criação da Quinta da Tabacada. À aquisição. Criação, aquisição. Então aí é mesmo meu. Aí é mesmo meu. Pronto. Página 3, linha 33. Eu às vezes também fico muito confundido a ler algumas coisas, mas... Não é só o problema. Obrigado. Passamos à votação então. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, fica aprovada por unanimidade de quem vota. Menos eu. Não pode votar. O senhor estava a dizer? Ah, é verdade, estavas a A Inês Oliveira não pode votar nisto. Era aquela linha 6, não tem que chamar. No ordinário. Não ordinário. Não, obrigado. Portanto, 11 votos, não. 11 votos. 10. Aqui na ordinária 10. 11. Não podem evitar o regulado, Xavier e aprovado com 10 votos. Encerrado este ponto, passamos ao ponto 4, que é a informação sobre a atividade e situação financeira da freguesia. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Como habitual, a parte financeira passa ao Sr. Presidente. Boa noite a todos. Passo a dar a informação financeira da Junta no dia 31 de maio de 2023. Princípio acumulado das receitas, temos de impostos diretos cobrados 206 euros, taxas de multas e outras penalidades 7.804 euros, rendimentos de propriedade 3.706 euros, transferências correntes 101.244 euros, outras receitas correntes 46 euros, transferências de capital 63.150 euros, total das receitas 176.150 euros. Referente às despesas, tivemos despesas com pessoal 29.976, aquisições de bens e serviços 34.016, juros e outros encargos 19 euros, transferências correntes 12.700 euros, outras despesas correntes 15 euros, aquisição
aquisição de bens de capital, 8.952 euros, total das despesas, 85.680 euros. Esta é a situação da Junta neste período. Alguma coisa a dizer? Então, se ninguém quer intervir, eu passo então ao último ponto da ordem do dia, que é a apresentação, a discussão e votação da primeira revisão orçamental modificativa ao orçamento do bolo dispositivo. Mais aqui. Basta também ao senhor explicar. Então, temos aqui uma nova distribuição do saldo do ano anterior e indo ao encontro das forças de oposição, temos a seguinte distribuição. Primeiro, o saldo do recorde são 141.527 euros. Distribuímos da seguinte maneira. Para a nova sede da Junta, 20.000 euros. Requalificação do armazém, 5.000 euros. Viadutos, arruamentos e outras obras complementares, 81.027. Parques e jardins, 5.000 euros. Sinalização e trânsito, 2.500 euros. Cemitério, 5.000 euros. Beneficiação da Casa Mortuária, 5.000 euros. Maquinaria e equipamento, 3.000 euros. E instituições sem fim lucrativo, 15.000 euros. Esta é a nova distribuição que nós propomos. Quem quer tomar a palavra? Não é a primeira vez que debatemos este documento, não é a primeira vez que vou dizer isto. Eu acho que quando se apresenta uma discussão e votação de revisões orçamentais, elas devem vir justificadas. Deve vir um documento anexado a explicar porque é que a Junta de Freguesia quer distribuir desta forma. Principalmente quando estamos a falar de tão poucas rubricas que são alteradas. Era fácil para a Junta de Freguesia justificar porque é que é preciso, por exemplo, mais 5.000 euros para a qualificação do armazém. E já agora aproveito a pergunta. Que alterações é que vão deixar de ser feitas em comparação àquilo que a Junta tinha perspectivado na última alteração orçamental? Mas, repito, aquilo que disse no início, não faz qualquer sentido estas alterações modificativas não virem acompanhadas, até pode ser uma frase por cada rubrica no mínimo, mas acho que faz sentido por uma questão de escrutínio, até mesmo para os próprios partidos, virem preparados no sentido de compreenderem, afinal, o que é que se vai debater. Eu estou certo que a Junta de Freguesia saberá responder à pergunta que eu já fiz no texto da qualificação do armazém. Começou a perguntar para que é que está destinado os 5.000 euros para o cemitério, certamente saberá responder, ou procurará responder, mas estas justificações devem vir conectadas já quando nós lemos o documento, senão o trabalho da oposição torna-se muito mais complicado e este documento é muito menos a escrutinar como aquilo que poderia ser. Não é a primeira vez que digo isto, mas pode ser que a Junta altere as suas práticas. Pode ser, pode ser. Boa noite. No seguimento do que o Eduardo está a dizer, a CDU está em partilha da mesma opinião. Está a ser aqui proposto uma revisão do orçamento em que existem poucas rubricas, existem verbas para as quais nós temos o ponto principal, mas não sabemos muito bem o que é que isso contempla. Para além disso, achamos que deve exatamente um documento, não precisa ser nada elaborado, mas que justifique um bocadinho e que nos faça, acima de tudo, entender para onde é que este dinheiro vai ser devidamente gasto, entre aspas. O que é que nós queremos colocar aqui? A questão é que no outro pedido de revisão orçamental estava afeta uma verba de
do armazém da junta. Agora só tem mais 5 mil, ou seja, 9 mil, era de 65, passou para 9 mil. Como disse bem, foi um encontro da oposição. Esta verba foi distribuída por mais algumas rúbricas, nomeadamente grande parte para viadutos, arruamentos, obras complementares. Mais uma vez, para reforçar a questão, devia vir aqui algum documento para sustentar um bocadinho isto. O sentido, o ponto principal da questão que eu vou fazer é, se na outra revisão tínhamos 60 mil euros para o armazém da junta, agora foi canalizado aqui grande parte para os viadutos. Eu gostava de saber o que é que não ia ser feito que agora vai ser. É esta a questão. Bem, meus colegas do bloco já disseram tudo, mas o PS ainda vai mais longe. O PS nunca pode passar uma carta branca à junta de freguesia, portanto, provavelmente, esta revisão, uma vez que não sabemos em que é que vai ser alocado, não sabemos onde é que vai ser, em que é que vai ser gasto na descrição. Nós sabemos quais das obras. E reforço o que o Eduardo disse e que, como também disse, temos dito que o valor dos 65 mil euros da requalificação do armazém da junta, que era derivado ao que já está em mau estado e tinha que ser substituído, pergunto, estes 9 mil euros são suficientes para requalificar afinal não é tão grave como estávamos à espera. Se a junta tivesse explicado numa última revisão o porquê que precisava daqueles 65 mil euros com um projeto para nos mostrar e dizer assim que vai ser feito isto, agora também ficávamos satisfeitos se a gente dizia assim, os viadutos vai ser aumentado em 81 mil euros porque vamos fazer Rua A, Rua B, Rua C, passeios A, passeios B, passeios C, não vamos passar um cheque em branco, não podemos. Ou a junta diz para que é que precisa este dinheiro, ou então, não vamos estar com ele. Mas a junta tem que justificar onde é que vai gastar este dinheiro. Boa noite a todos e a todas. Novamente. Eu acho que basicamente foi tudo dito. Agora eu não podia deixar passar esta oportunidade para referir que nós estamos num órgão político, não estamos num passatempo, viemos aqui brincar. A última proposta que foi apresentada teve algumas observações. E deduzo eu que o Executivo achou que bastava, pura e simplesmente, mudar os números ali nas rubricas e estava tudo bem, era suficiente para passar. Não. Da nossa parte, não é isso que vai acontecer. Da minha parte, nunca deixaria que tal acontecesse. Mais uma vez, continuo a achar que o Executivo, pura e simplesmente, desconsidera o papel da oposição. Porque acha-se no direito de brincar com os números. Na minha aprendizagem na política, sempre foi dito que o número é a coisa mais mentirosa do mundo. Porque um 2 tem uma leitura, mas o 2 pode ter muitas leituras. Agora, viemos aqui enfeitar uma folha, distribuir uns valores para umas rubricas e acharam que era suficiente. Da nossa parte, não contem com isso, porque não chega. Eu começou um bocadinho grande, bem mais aí. Vou tentar falar bem para o microfone. Começou um bocadinho mais que o Bruno, mas mesmo sendo leigo, acho que as perguntas não foram colocadas corretamente, não é de
quando nada que os outros colegas disseram. Aquilo que eu quero saber é nova sede de junho, quinta do inspetor. São mais de 20 mil euros, tudo muito bem. Mas para quando é que isto vai arrancar? Estarmos aqui a acrescentar valor, ano para ano, mais um para aqui, mais quando é que isto, a obra vai começar? Para quando? Acrescentarmos aqui nos viadutos e arruamentos, quais são mais 80 mil euros? Quais são os viadutos para este valor que vão arrancar? Quando é que vão arrancar? Esse é o tema. Aqui maquinarias e equipamentos, acrescentaram-se 3 mil euros. Eu espero que seja para a tal máquina que vai limpar as ruas. Se calhar até dá para 2, então pode acrescentar aqui e ficar. Sinalização de trânsito e quê? Esta verba, muito honestamente, não a consigo entender, porque quem é aquilo que tem sido sempre dito é a Câmara, até podia mais, depois a gente mete o facto de cima e tem andado aí. Mas, acima de tudo, quando é que começámos com a qualificação da quinta do inspetor, para estarmos aqui, do armazém da junta, isto saiu o telhado, com certeza, é só mesmo para as casas de banho, ou vai ter mais alguma coisa? Nos regulamentos já lhe perguntei quais, parques infantis, parques e jardins, não é parques infantis, senão os dúvidas já têm parques e jardins, é mais alguma obrazinha no Monte da Pedreira, ou é só pão, limpeza e jardins? Não é o documento agora, ia ter vindo, não bem. Gostaria de saber só o porquê. E digo-lhe já, por uma razão simples. Nós não queremos que fiéis paguem, ou não queremos ser acusados de que fiéis parou, que não se fez, ou que a CDU e as forças políticas da oposição bloqueiam o sistema. Não. Nós queremos que fiéis vá para a frente, queremos que o Presidente faça a obra que é bom para todos nós. Agora, também queremos saber porque é que se alocou aqui ou porque é que se alocou ali, qual é o projeto. Penso que há aqui uma questão transversal, que é a explicação dos valores de cada uma das rubricas. Eu vou tomar a palavra e irei explicar cada uma das situações. E que a oposição não pode passar uma carta branca, nunca tivemos essa pretensão. Carta branca, seja quem for. Aliás, e gostamos que haja este tipo de crítica da oposição para que também as pessoas saibam o que é que se está a falar, a discutir. Isto é uma rubrica, um valor que transita de um ano para o outro com uma finalidade. Como nós fizemos também o plano de atividades de orçamento, isto serve a parte que estávamos a contar para reforçar uma série de rubricas. Naturalmente, na última Assembleia, a rubrica está existida em ata, que não houvesse essa concordância, foi o facto de ter uma rubrica muito grande para a valorização do armazém. 65 mil euros, a memória não está. Onde diziam que dava para fazer um armazém praticamente. Obviamente não dá para fazer um armazém novo, nem dá para qualificar a parte da cultura que se quer. Então, o que é que nós consideramos por bem? Porque nós, em tudo o que se faz na vida, temos que tomar as opções. E tivemos que tomar uma opção que era, este ano, avançar, foi isso que estava no caderno de encargos, avançar com a qualificação do armazém da Junta de Freguesia. Não havendo aceitação da parte da oposição, muito bem, ok, vamos então canalizar esta verba para a parte dos viadutos e fazer os alargamentos que temos pendentes. Um dos quais, e respondendo já diretamente ao ano, um dos quais, por exemplo, foi falado na última Assembleia, que eu disse que até ao fim de junho, início de junho, princípio de fim de maio, de junho, que era na Rua do Rio, em que tem aquela
de estacionamento, que é preciso pavimentar, retirar aquilo e aumentar a rede de água pluvial. Nós, se forem buscar os elementos da contabilidade anterior, da última Assembleia, verificam que nós temos praticamente a ruta dos viadutos um bocado fechada, porque não conseguimos, não temos disponibilidade financeira. E nós temos à volta de 10 alargamentos pedidos à Câmara para executar, um dos quais, por exemplo, é aqui na rua Campinho Verde, e vamos ver se a gente consegue fazer outro. Portanto, esta parte dos viadutos e tudo, estas verbas, é para isso que os alargamentos vamos canalizar o esforço que estava para a colocação do armazém para os viadutos. Não obstante, temos aqui uma rubrica de 5 mil euros, queremos fechar o projeto da colocação do armazém e iremos fazê-lo aqui, depois de ter isto fechado para ser discutido e aprovado também, ou apresentado aqui à Assembleia, a colocação do armazém. Portanto, a verba principal é nisso, nos viadutos. Quando falta, nos alagamentos que são feitos. Quando falar aqui nos parques e jardins, esse reforço é uma melhoria dos parques e jardins, também criar outros monumentos, outros parques, usar mais esses espaços. Quando falar aqui de uma época, eu dou um caso concreto, tivemos na Rua do Legado, junto à tua casa, em que houve um espelho, isto com frequência o espelho é danificado a partir e nós compramos, principalmente espelhos, porque demora muito tempo, precisamos comprar tubos para colocar os sinais, porque temos que dar essas. Agora, os sinais em si não nos adquirimos. Quando fala aqui na colocação da capela mortuária e de cemitérios tais 5 mil euros, são as pequenas negociações que nós vamos fazer. E essas negociações que temos feito e devem ser feitas cada vez mais, temos, por exemplo, a capela mortuária, que as janelas estão a sofrer infiltrações, quem utiliza aquele espaço, quem lá vai, verifica que tem a água entrar junto dos espelhos duplos, portanto, aquilo se calhar tem que melhorar. Estamos a pensar alterar a parte da caixilharia, substituir a caixilharia, portanto, são essas as nossas situações. Assim também pequenas operações que são feitas, como a água. Vós sabeis que houve anos que tivemos um problema sério no cemitério. Agora, quando foi feita a colocação do centro, verificamos que havia um poço num dos parques de estacionamento e temos agora praticamente 3 poços de água que fazem o abastecimento ao cemitério. Também é preciso dar esse tipo de reparações. Penso que expliquei tudo. Quando a obra, uma pergunta concreta, respondendo agora ao Orlando, quando vamos lançar, nós temos, não é fácil dizer o timing, a data que vai iniciar a obra. Agora posso garantir que queremos lançar o concurso esta semana, quanto muito na próxima semana. Presidente, só conseguiu falar da Rua do Rio e nada mais. Não conseguiu comunicar mais nada. Ficamos a saber que a grande preocupação do telhado do armazém, que era o motivo da obra excessivo, que nós deixámos excessivo, o que nós dissemos foi que o Sr. Presidente não justificou o valor. Chegou aqui e disse que é 65 mil e não apresentou o projeto, não apresentou nada. A mesma coisa que nós agora, que é 81 mil euros para os viadutos e arruamento, e diz que vai haver alargamentos. Os alargamentos estavam previstos no início do ano. O Sr. Presidente enumerou uma série de alargamentos que queria fazer, por isso já estavam enumerados. A verba já devia lá estar, porque se o Sr. Presidente achou que era mais importante levar a verba para o outro lado, é porque isto não era para fazer. Agora já é para fazer e deixa-se cair o pegado em cima dos funcionários. Eu também nós vamos quase sempre
meter mais umas lâmpadas num projetor para a nova outdoor que vai ser lá colocado, porque não sabemos. Já tira, aqui também o fator neste momento serve para tudo. Serve para quando é preciso tirar, vai-se lá tirar, quando é preciso lá meter, vai-se lá meter, porque obra zero. Começámos a dizer para quando? Este é que o Sr. Presidente não diz, que é para não correr o risco de nós aqui a dias voltarmos a dizer que o Presidente não cumpriu. Há aqui uma questão que acho que foi o Bruno que falou de mais 5 mil euros para os jardins, para os parques de jardins, e eu pergunto, a Junta neste momento tem uma verba anual superior a 20 milhões, não estou a ver, para jardins, uma verba que está a sair mensalmente quase 1.800 euros por mês. E não vamos dizer que os jardins não estão limpos, estão até destoam em relação ao resto da freguesia, mas ainda vamos gastar mais, e lembro perfeitamente, e só estou a tocar este assunto, porque lembro perfeitamente que uma das coisas que o Sr. Presidente, quando tomou posse, foi eliminar o jardineiro que havia da junta anterior, porque ele estava a ganhar muito e neste momento sabe quanto é que já está a pagar a mais e já não vamos somar este valor que está aqui. Porque se somarmos a mais este valor que está aqui, sabe quanto é que está a pagar a mais do que ele estava a pagar ao jardineiro que na altura estava com o contrato na junta de freguesia. Por isso o PS continua. Se o Sr. Presidente não me enumerar concretamente para aqueles 20 mil euros, os 9 mil euros, o projeto vai ir para a frente, já devia de estar. O assunto já foi falado em dezembro, em reuniões prévias do orçamento. Estamos agora a discutir aqui. Nós vamos continuar com a ideia de votar contra, porque o que o Sr. Presidente nos disse é zero. Eu creio que a Junta de Freguesia não quer que este projeto seja aprovado. E creio que não quer por dois motivos. O primeiro é, a Junta de Freguesia, quando da necessidade de aprovar um documento, procura reunir os partidos previamente no sentido de explicitar quais é que são as suas propostas, ou de contrapropostas, e depois sai o resultado final, que é aprovar ou é rejeitar. São estes os dois desfechos que esta dinâmica nesta Assembleia de Freguesia cria. E neste processo a Junta de Freguesia não procurou os partidos, não procurou entender quais é que eram as suas posições no que diz respeito à modificação dos orçamentais, nem sequer procurou explicar qual é que era o papel que a Junta tinha no que diz respeito a estas verbas. E o Sr. Presidente não respondeu à minha última pergunta. Volto a repetir. E até adiciono outra. A primeira é, porquê é que a Junta de Freguesia não fez um documento a justificar esta verbas? Partindo do princípio que já sabia que eu vi isto dos demais partidos que estão eleitos, porque já foi algo que foi evidenciado na última Assembleia de Freguesia, porquê é que não o fez? E perguntar ainda, fará, se este documento for rejeitado, irá aprender, ou não será a primeira, nem à segunda, nem à terceira, é a quarta vez, ou à quinta que a Junta de Freguesia irá perceber que tem que respeitar a oposição, tem que respeitar os partidos da oposição e tem que lidar com o facto de esta Casa não ter uma maioria naturalmente desfavorável ao trabalho da Junta. É a pergunta que se faz. E reitero, a pergunta que não respondeu, o que é que está previsto fazer na obra? E repito que o Sr. Presidente disse que os 60 mil nem sequer dava para qualificar todo o telhado. Então, se não dava, era essa a justificação para a rubrica na última revisão que foi rejeitada, agora já não dava. O que é que caiu? Ou seja, os 55 mil euros que foram retirados do planeamento da Junta, o que é que representam na prática naquilo que é a projeção que a Junta tem para este equipamento? E o que é que estes 5 mil euros representam? Já agora. E termino citando um ideólogo do PSD, que agora até é presidente da República. Ao Sr. Presidente, assim não, porque não quer dizer, e estou certo, que quer o PS, quer a CDU, quer o Bloco,
Bloco, quer o próprio PSD, não estarão certamente contra que haja um reforço no que diz respeito a viadutos e obras complementares. Unanimidade nesta casa que isso seja qualificado. Agora, meter por meter, eu sei lá para que é que são estes o 81 mil euros. O Sr. Presidente falou de um exemplo de algo que estão a perspectivar, não há nada concreto, não há nada palpável. E como dizia o Presidente, assim não. E vou falar aqui numa situação, estou falando na Rua do Rio. Atualmente, estamos atentos, quando falei na Rua Campinho Verde. Talvez haja intenção. E como disse muito bem, está a anunciar o nosso plano de atividades. Mas o Livro sabe perfeitamente que há no nosso plano de atividades, contamos com a verba, naturalmente, que transforma de um ano para o outro, e daí fazer o plano de atividades do ano e depois contamos com esta rúbrica. Aí também está, e foi acordado, iríamos dar 30 mil euros para apoio extraordinário, que ninguém fala, para as associações, passaram lá à frente, talvez por outra intenção também, portanto, atribuir às associações para benefício de obras e 15 mil euros no início do ano. Obviamente não podíamos pôr o orçamento todo, porque estamos a contar com o saldo do ano passado inscrito para este ano. Portanto, está aí os tais 15 mil euros. Ou seja, muita obra das tais, dos tais de alargamento, do Rio, aqui Campinho Verde, é um nicho que não estávamos a contar com é verdade, mas temos na rua Estrada Real, temos lá vários alargamentos, temos alargamentos também, agora, numa situação na rua da Varciela, temos uma série de, não tenho aqui presente todos os alargamentos que foram solicitados para fazer esse plano, e que, portanto, vamos canalizar esta verba maior com o compromisso de trazer aqui a obra da qualificação do armazém. O que é que tem dito? E respondendo ao Eduardo, que naturalmente faz o que entende, o que entende, não é os 60 mil euros que faz a obra, não é, mas é necessário esse dinheiro, que é uma obra cerca de 2 a 1 ano, portanto transita parte da obra para o ano seguinte. Nunca se consegue fazer a obra ou fazer a obra só com esse dinheiro. Temos contados com o ano seguinte. Senão não se fazia logo, por isso é que as obras transitam, quando é grande, transitam de um ano para o outro. Portanto, o que é que caiu? Não caiu nada. Portanto, o que caiu não se vai fazer, iremos fazer aqui a qualificação do armazém, mas estamos agora a fazer o projeto e ter a operações. Não vamos conseguir, obviamente, com esse dinheiro fazer a reparação do armazém. E quando está já há 10 anos, acho que o ordenado, não sei, há 10 anos, quer dizer 300 euros ou 350 euros, hoje é 765. Não sei. Se valeu a pena, muito, claro que valeu a pena. Estamos contentes, ainda bem que tu disseste, temos jardins em condições, ainda bem que tu disseste, e afirmaste, e concordo contigo. E que assim, tanto não vai passar uma carta em branco, acho que foi explicado. O Eduardo fala aqui novamente que é que não se trouxe o documento, nunca se trouxe nenhum documento a explicar, nunca se trouxe. Portanto, estou aqui a explicar. E os documentos são abertos e são discutidos. Porque se nós chegarmos aqui, votávamos e íamos embora. Em 5 minutos aprovava a Assembleia. Por isso é que há uma discussão. Ou seja, conforme tentámos fazer sempre, e prova disso é que foi, tem sido, Assembleias às vezes um bocado mais acesas, de retirar, ainda agora, por exemplo, quando estavam a falar da IATA, em que não é parte de criação, mas aquisição. Portanto, há uma aproximação, uma discussão, ok, então tira-se isso, põe e volta-se. Aí é que é este diálogo. Agora, verificamos que o Bloco de Esquerda quer que se faça a obra, não quer que se aprove o saldo, ou não quer que se tenha dinheiro para fazer a obra. E ele diz, assim não, assim não. Boa noite a todos, esta é a minha primeira intervenção, boa noite a todos os
Presidente veio dizer foi, acho que expliquei. Eu acho que não. E acho que tenho que explicar. É este órgão. Este é o primeiro órgão que tem que escrutinar todas as decisões do Executivo. Quer gastar 10 aqui, 15 ali. Explico-vos porquê e por que razão é aqui e não é ali. E porque é que se vai tirar a manta dos pés e se vai se meter na cabeça. É isto que tem que lhe explicar esta casa. Por muito que isso o deixe fastidiado por causa que está. Mas é esta casa que tem que dar as explicações. Bem, o Sr. Presidente diz que tem havido uma aproximação e eu acho que não. Eu acho que tem havido um afastamento. Da nossa parte, com o Executivo, tem havido um afastamento. E acho que agora já não vai haver afastamento maior porque criou-se uma barreira que não vai ser fácil ultrapassar. O Presidente quis aqui fazer insinuações para o Rua do Campo e o Governo. Nós não estamos aqui para insinuações, nós estamos aqui para eu queria utilizar aqui um termo, fiscalização, mas não queria porque, bom, assim, não era só o termo de fiscalização, porque o Sr. Presidente diz que uma situação de última hora na Rua do Campo e o Governo. Sr. Presidente, isso é inadmissível. Pensar que aquilo que vai recuar, ou que foi aprovado em reunião de Câmara, na passada reunião de Câmara, foi aprovado que é uma coisa de última hora, portanto, isso devia ter sido já feito, ou já devia ter sido pensado, da primeira intervenção na Rua do Campo e Governo. Mas como essa, muitas outras. Já andámos aqui a gastar dinheiro duas vezes do erário público porque não se pensa à frente. E se calhar nem vai aparecer mais, porque se calhar vai ser preciso fazer qualquer coisa na ponte, e se calhar vai ser preciso fazer qualquer coisa na saída da rua, e se calhar se tivesse pensado, se calhar se tivesse chamado a oposição para falar sobre o assunto, se calhar não estávamos aqui a discutir isso. Já estava resolvido, se calhar a obra já estava pronta, e eu até pensei que ia dar para frente à Câmara Municipal por ser a primeira obra que ia executar antes do tempo da sua execução. Já não tenho essa previsão. Mas é isto, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente achou que a questão do governo foi uma coisa de última hora, pensou mal. Devia ter pensado logo antes de avançar com o tapete, mas isso não é a primeira vez que acontece em Fianas, que é, coloca-se o tapete e depois vamos fazer comentos. Não. Calma. Isso é trabalhar em cima do joelho. Nós não estamos aqui para trabalhar em cima do joelho, já está suficiente. E o seu Executivo, na maioria, já tem anos suficientes para saber o que é que devia fazer e durante a preparação deste orçamento, com a dita revisão orçamental, já devia saber o que é que concretamente queria. Mas o Sr. Presidente não sabe porque continua a não dizer como é que Inês não cheia de nada. Foi o que o Sr. Presidente disse. Muito boa noite a todos e a todas. Sendo a primeira vez que faço uso da palavra, Sr. Presidente, o Sr. Presidente tentou dar uma explicação, mas julgo que todos aqui todos sabemos que mandam as boas regras da contabilidade das autarquias locais, que o saldo de gerência, neste caso, não serve para aumentar a despesa, ele tem que ir repassado. Nós sabemos isso. E já temos isso em consciência quando analisamos isso. Agora, isso é certo. E eu vou ter que repetir aquilo que a minha colega disse. O Sr. Presidente traz-nos aqui uma mão cheia de nada. Porque a partir do momento que, em 2 meses, o Sr. Presidente altera a fixação de uma rua ou a dotação de uma rua para viadutos, aglomeramentos e obras complementares, o Sr. Presidente tem que saber, ou deve explicar a esta Casa, o que é que pretende fazer com esse dinheiro, para nós tentarmos realmente saber se isto é pura e simplesmente uma. Eu vou usar, se calhar vou usar a expressão ligada. É um instrumento contabilístico para poder distribuir a despesa e continuar a fazer uso do valor do saldo de gerência, ou se efetivamente este valor pretende ter taxa de execução. E para isso, o Sr. Presidente precisa saber onde é que o quer executar e que obras é que quer executar. O Sr. Presidente falou aqui da Rua do Rio, na rubrica dos viadutos e dos alunos. Certamente a Rua do Rio
já era do Rio, desculpe, a Rua do Rio, já era uma obra que o Sr. Presidente tinha planeado há 2 meses, quando transfere uma verba muito inferior àquela que hoje é apresentada. Portanto, quais são as ruas e os viadutos que o Sr. Presidente pretende mencionar com esse dinheiro? E não vem a história da Rua do Campinho Verde, porque a Rua do Campinho Verde, a não ser que agora seja a Rua dos Freguesias, que seja executada, que eu tenha conhecimento, é uma obra de execução da Câmara Municipal. Portanto, o aditamento a todos os alargamentos que lá vão ser feitos, vai ser feito pela Câmara Municipal e não pela Junta de Freguesia. Pronto, então o Sr. Presidente também, a Junta de Freguesia também vai ter então uma intervenção direta na obra. Pronto, vamos ver então. Portanto, ao Sr. Presidente, diga-me uma vez por todas quais são os viadutos que o Sr. Presidente pretende mencionar. E aliás, há alguns que a bancada do Partido Socialista tem exigido em todos ou em quase todas as negociações para o plano de atividades, que dá 2 anos para cá, até hoje ainda não foram intervencionados. E vou recordar, na zona industrial, na rua, o término da Rua Natália Correia, isso já foi negociado, o Sr. Presidente já nos anda a prometer o término ou pelo menos tornar o troço transitável. Já era no final do ano passado, estamos enviados deste ano, a obra continua igual. A Rua Padre Abel tem sido uma prioridade para o Partido Socialista, a intervenção naquela rua é urgente. O Sr. Presidente me diz que não vai usar este dinheiro para intervencionar nessa rua, portanto, digamos então quais são os alongamentos que pretende fazer. É isso. Bem, eu acho que os colegas todos já procuraram concretizar as informações que nós precisamos. Portanto, as observações que eu vou fazer são claramente políticas. Está a acontecer aqui um debate só por uma questão, é que a oposição suscitou. Porque, se a oposição não suscitasse, o que ia acontecer é aquilo que o Sr. Presidente queria que acontecesse, que era 5 minutos e a Assembleia terminou. Não existe um compromisso com coisa nenhuma. É dizer, epá, temos aqui uma verba, temos aqui os valores, distribuímos e vamos fazer coisas, vamos acontecer coisas. Como eu queria fazer uma intervenção política, eu vou fazê-la mesmo. E vou deixar um desafio a quem nos ouve, e a quem nos assiste, e a quem está aqui neste órgão, procurar consultar as atas dos últimos 10 anos e perceber qual é a rua que se fala em todas as assembleias. Rua Campinho Verde. Espetacular. Todas as assembleias, esta rua é falada. Todas as assembleias há algo, qualquer coisa lá a acontecer. Deve ser o centro do mundo. Se já não é o centro do mundo, pelo menos de Fiães tem que ser. Por tantas intervenções que já lá foram feitas, tantos projetos que já foram para lá pensados, tanta coisa que já foi idealizada, tanta coisa que já aconteceu ou que não aconteceu. Eu sei ainda não está concluída. Não sei, posso estar distraído. Sr. Presidente, relativamente àquilo que me interessa, eu não vou votar no quadro com públicas que não têm elencado o que é que vai ser feito e por ordem de intervenção. O que é que vai ser feito, o que é que está projetado na rua X e já está para acontecer Y. Se a informação não nos chega desta forma, só um segundo, o que quero dizer em relação ao comentário do Sr. Presidente, porque às vezes faz assim uns comentários, uns à parte, e depois as pessoas nem têm a oportunidade de responder no momento certo, mas eu queria, não queria deixar passar. Realmente nunca foi feito até hoje, mas agora faz. Porque houve uma coisa que funcionou nesta casa, que foi a alteração do espectro político. Houve eleições. Até agora não aconteceu, mas agora vai acontecer. Toda a gente falou muitas. Vou tentar ser de uma forma mais clara. O que está em princípio, neste está cá, o que está em causa é saber
percebemos o porquê de uma verba de ter sido a bolsa de abril ser 46 mil euros e depois passou para 81 mil euros, em que há aqui um aumento quase para o dobro, e que depois é traduzido em viadutos, aumentos e obras complementares. É muito vago. É o que Nelson está a dizer. Em meu entender, não há necessidade de ser como o Vítor está a referir. O que é que já foi feito, o que é que não foi, o que é que vamos precisar. Nós gostaríamos de saber, como oposição, o que é que vai ser feito, ou melhor, o que é que estava previsto, ao menos que fosse de verba, ou seja, o que é que fosse de verba, para fazer mais o quê? É isso que se pretende. Acho que é simples. O Presidente falou numa questão que ninguém da oposição referiu-se à verba dos 30 mil euros de reforço às instituições. O que é que será? Para além de que, ou seja, agora, o Vítor falou e eu perdi. Ninguém falou da verba, porque é muito simples. Foi para as instituições. Simples, é claro, para todos nós. Para todos. Para nós, para as pessoas que nos estão a ver, que estão aqui a assistir, é Para mim claro. não. Enquanto que os viadutos, regulamentos e obras complementares, não é assim claro. É muito abrangente. É nesse sentido. Não é cá, ninguém está cá para prejudicar. Como o plano disse, queremos que fianze ande, mas também queremos que fianze ande, mas nós sabemos como é que anda, não é só de 25 da junta, nós fazemos isto, a verba anda para aqui, joga para cá, mete mais uma rubrica, e anda aqui a verba, os números andam a saltitar de lado para lado. Eu acho que é todos deixaram bem claro a crítica, todos insistiram no mesmo pronto, agora se calhar vamos dar a oportunidade de outra junta para ser. Por acaso, todos estão a dizer a mesma coisa da minha base. Eu serei mesmo breve porque É nacional. nacional. O Sr. Presidente disse que o Bloco de Esquerda não sabia se queria obra, que era incoerente desse ponto de vista. Sabe quem é que não quer obra, Sr. Presidente? O PS. Se o PS quisesse obra, tinha apresentado um documento anexado a este texto onde nós pudéssemos debater. Sabe quem é que fez isso? O Bloco. No início, no período antes da ordem do dia, o Bloco apresentou dois documentos explícitos, enviados atempadamente, que todos os partidos receberam o seu conhecimento, no sentido de compreender a que é que nos estávamos a explicar. E o que é que o PSD fez? Absteve-se. Escusou-se em figuras linguísticas, que é a sua praxis mais recente, quando não tem coragem de dizer que discorda do conteúdo. Diz que uma linha diz uma coisa e aquilo não está 100% correto, e absteve-se. Não tem coragem política de dizer que discorda com propostas que estão boas e que estão bem justificadas. E acho que o Sr. Presidente devia aprender com o partido que tem menos representação nesta casa, mas que dá uma lição de moral de como é que se deve lidar em democracia, apresentando e justificando as suas propostas, cumprindo o regimento e salvaguardando que os demais partidos têm o direito de saber o que é que se está a debater. Não é dar a esta casa um documento vazio, responder vaziamente e esperar que no fim seja aprovado. E termino com uma pergunta nova que ainda não foi colocada, que é, antecipando um desfecho, que é isto que eu rejeitado, o Sr. Presidente vai aprender com os erros de uma vez por todas ou vai repetir um documento novo, vazio, à espera que a obra divina do Espírito Santo seja aprovado só porque sim? 5 segundos. 30 segundos, só. O Sr. Presidente falou que eu não tenho importância, porque eu acho que é tornar um assunto, mas o Bruno foi um assunto novamente. Aqui o assunto da transferência para a verba do apoio ao cientismo não é assunto, porque foi discutido em dezembro que aquela verba ia ser destinada para aquilo. Tudo o resto é tudo novo. A única coisa que não tem, que não é assunto, que nós sabemos que o valor exato é exatamente para aquela pública que é destinada ao apoio extraordinário às associações. Por isso, é o único assunto que aqui não tem que ser explicado. Todos nós, como diz o Bruno, sabemos. Vamos dar a oportunidade agora à resposta, depois passamos à votação, porque já toda a gente disse claramente que as suas opiniões, acho que já estão muito explicadas tudo. Sr. Presidente, tem palavra. Muito rapidamente, Inês
fazer contas como a primeira divisão do saldo orçamental. Portanto, faz aquelas apologias, o IVA. Pronto, a dizer com isso, não é aqui o Rampinho, não, ele lembra isto. Eu falei em duas situações, posso falar em mais, respondendo depois ao Bruno mais à frente, ou seja, disse duas situações concretas de alargamento que iríamos fazer, que estamos a fazer, só que lembraste de tudo. A minha pergunta foi o porquê. Eu sou disso, talvez não há nada. E depois também, e agora cá estamos a falar na mesma pessoa, que não é assunto que foi discutido. Alto. Há um bocado dizia que se estava previsto as tais qualificações todas de alargamentos que queremos fazer para este ano, em dezembro, já devia estar na rúbrica. Então, isto já devia estar na rúbrica. Não, não é assim. Estava previsto contar com esta rúbrica para colocar em determinadas rúbricas, portanto, alocar determinadas rúbricas para fazer as determinadas horas que tínhamos definido em dezembro. Foi isso que eu quis dizer. Agora, andar aqui com jogos, palavras e semânticas, muito bem. O Vitor Gonçalves fala aqui na Rua Campinho Verde, que é o centro de fiéis. Há três ruas que eu digo que são centrais para fiéis, que é a Travessa de Penouros, a Rua Campinho Verde e a zona industrial com estas cortiças. Estamos a terminar uma, queremos terminar a outra e lançar concurso para a outra. Exatamente. Estamos de acordo nessas coisas. Fala aqui, então, do porquê do dobro, porque tínhamos uma rúbrica para viadutos e que agora alocámos quase o dobro. Portanto, eu vou tornar, vou tentar, se calhar expliquei mal, ou não tão bem. Nós tínhamos, portanto, previsto lançar em muito breve prazo a qualificação do armazém. Havendo não aceitação por parte da Assembleia da qualificação do armazém, retirou-se essa rúbrica então, e vamos alocar e andar com mais rápido a parte dos alargamentos. Vou falar alargamento na Rua Fernando Pessoa, na Estrada Real, na Rua do Rio, uma série de ruas. Eu estava a lembrar enquanto estava a perguntar se tinha isto presente, mas que não tinha aqui presente. Agora, são os orçamentos, quanto é que tem o orçamento? Nós estamos à espera, está em fase avançada de conclusão, foi exatamente de cá, ainda agora foi uma que foi falada na Câmara, portanto, na reunião de Câmara, mas que, portanto, essa vai ser executada só pela Câmara. Mas os outros alargamentos tripartidos também é conjunta. E, portanto, vamos alocar o nosso esforço e a nossa atenção e esta verba para isso, para esse alargamento no resto da freguesia. E o bloco de esquerda, já verificámos que ele é exímio a tentar e não aceita que alguém pense diferente dele. Mas há liberdades de pensamento. Estamos numa liberdade de pensamento, portanto temos opiniões divergentes, opostas. Agora, não vou dizer que quem é mais jornalista do que outro, nunca vou dizer que está a dizer nada. Do meu ponto de vista, não julgo e espero que não julgue as pessoas. Vamos passar então a 10 segundos, só corrigir uma intervenção, uma frase sobre 10 segundos. Não é verdade que a Assembleia é contra a qualificação do armazém. Em momento algum, a Assembleia, pelo menos os partidos foram sempre favoráveis à qualificação do armazém. E não é verdade aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, que a Assembleia é contra a qualificação do armazém. Eu sei que o Sr. Presidente não quis dizer isso, mas foi o que o Sr. Presidente disse. Por isso, não é verdade que a Assembleia é contra a qualificação do armazém. Sr. Presidente, eu segui a minha intervenção aos argumentos de viadutos, mas eu acho que passa aqui na ponte. Não obtive resposta a nenhuma das questões que eu coloquei. Então, vamos passar à votação da primeira revisão orçamental da modificativa ao orçamento. Contra? 6 votos contra.
se abstém. Portanto, os restantes votam a favor, apesar de 7. Esta revisão. Sim. Este documento é aprovado com 7 votos a favor e 6 votos contra o PS e do Bloco de Esquerda. Declaração de voto do CDU. Decidiu estar favoravelmente este pura e simplesmente porque achamos que não podemos parar e porque temos que dar um voto de confiança a quem está à frente, embora tenhamos sérias dúvidas na conclusão total do documento. A única coisa, votamos porque achamos que já parou, vir para cá novamente não é solução. E como tal, achamos que Fiães não pode ser prejudicado porque estamos aqui, não vai para a frente, não anda, isso depois é o argumento, com certeza, irão dizer, não andou porque vocês não votaram, não andou porque vocês tragam o caminho. No entanto, não podemos deixar de exigir que estes documentos, por tudo aquilo que aqui foi dito, venham do futuro, bem mais elaborados, com todas as explicações que aqui se tentou tirar e que outras vezes não deu. Deu algo. Esperemos que no futuro as explicações venham à frente e, acima de tudo, vamos tentar ser o mais exigentes possíveis, nós CDU, na vistoria, digamos assim, ao Executivo na conclusão destas mesmas coisas. Foi apenas um voto de confiança, não quero dizer nada, quero dizer apenas que não podemos parar a ficar. Alguém com bom senso. Ora bem, como vocês sabem, a reunião acaba quando for elaborada, a não ser que prefiram que a minuta seja feita à posterior, não é? E então, há bocado, as minutas foram elogiadas, pelo menos pela parte do meu partido, não sei se todos estão de acordo, e se assim for, mantemos o sistema de fazer a minuta, será enviada no prazo de 2 ou 3 dias no máximo. E sendo assim, todos concordam? Então, sendo assim, declaro encerrada a sessão, agradeço a todos a presença e desejo a todos continuação de boa noite e se não falamos, até semana. Depois vais dormir melhor que eu.